não tá faltando assunto. E a gente, aliás, tá meio monotemático, né? Foi o plantão do André do Rap, não foi não, Cris? Foi o plantão do André do Rap. Foi o Pra plantão. desespero, eu acho que do Marco Aurélio Melo. É. Porque é uma história que surgiu aqui na sexta-feira, no meio da tarde, a possibilidade rendeu, de soltura, né, do traficante. E aí, pra tristeza do ministro, a história ganhou corpo, como deveria ter ganhado mesmo, porque a questão é grave. E não se falou de outra coisa, né? E eu imagino o martelo batendo na cabeça do ministro Marco Aurélio Melo. Pois é, e uma sucessão de fatos, né? Porque tem muita gente xingando o ministro Marco Aurélio Mello, falando mal dele, mas, gente, não dá para esquecer que o ministro só tomou essa decisão porque houve a aprovação de uma mudança lá no Congresso Nacional no pacote anticrime que a gente tanto falou por aqui. Cris, quantas vezes eu entrei no ar pra gente conversar sobre pacote anticrime que foi enviado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que trazia, né, essa diferenciação em relação às prisões preventivas, né? Mas o Rodrigo Orengo ser renovadas. O Rodrigo Orengo ontem, ele participou conosco aqui do Bastidores do Poder e ele bem lembrou e bem ressaltou aqui. Projeto no Congresso, quando entra, a gente sabe como entra, mas a gente nunca sabe quando sai. Como sai. E parece que a coisa esquentou mesmo, inclusive politicamente falando, não é mesmo, Clarice Oliveira? Seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder mais uma vez. Boa noite a todos, pessoal. Pois Clarissa. Olha, como o Cris bem falou, para a infelicidade do ministro Marco Aurélio Mello, não tem muita coisa acontecendo aqui em Brasília fora isso. Então, se fala muito disso, mas muito possivelmente a situação dele vai ficar um pouquinho mais difícil a partir de amanhã, quando o plenário do Supremo se reúne e vai discutir essa questão. Pelas conversas que eu pude ter aqui, o clima é de que o ministro deve ser voto vencido nessa discussão, como já foi ali em alguns debates semelhantes na turma a qual ele pertence no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a questão? Não necessariamente, segundo essas pessoas com as quais eu conversei, os outros ministros não vão concordar com o argumento jurídico colocado por Marco Aurélio Mello, mas eles podem caminhar na direção de dizer que haveria outros mecanismos que permitiriam evitar a soltura do traficante enquanto se corrige essa questão. Agora, um outro ponto que me chamou bastante atenção é que não sobra só para o ministro Marco Aurélio Mello. Eu fiquei, não sei vocês, com a claríssima sensação de que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu jogar isso no colo do presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de que ele teria pedido que esse trecho fosse vetado pelo presidente e que Bolsonaro, segundo ele, segundo Moro, relatou para o José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes hoje pela manhã, Bolsonaro teria se recusado. Então, me parece que a gente vê mais uma vez um jogo de empurra, porque não se trata só da gente discutir de quem é a culpa é do ministro Marco Aurélio Mello, é do presidente Jair Bolsonaro que não sancionou, é dos parlamentares que inseriram essa emenda. Vamos conversar, difícil acreditar que o objetivo disso não fosse livrar políticos de colarinho branco de eventuais condenações desse tipo, flexibilizar a norma, sabendo e apostando na falta de celeridade da justiça brasileira. Então, a gente já enxerga aí esse jogo de empurra, mas o fato é que a pergunta é, haveria como evitar que a situação tomasse tanta gravidade? Precisou chegar nesse ponto, porque houve outras discussões desse gênero antes. Então, já sabia que a justiça brasileira teria dificuldade em tratar com uma situação dessa, tanto é que o ex-ministro Sérgio Moro disse ter afirmado isso com clareza para o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o mais fácil é fazer assim. Bom, a culpa foi coletiva. Acho que cada um tem uma responsabilidadezinha ali pra gente montar esse quebra-cabeça. No final de contas, o resultado é esse, né? Temos aí um traficante foragido, sabe-se lá onde que ele está neste momento, né, Clarissa? Eu queria saber de você, Clarissa, se houve uma sensação de constrangimento coletivo do Supremo Tribunal Federal em relação a essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello e se a sessão do plenário pode tentar trazer recados para restaurar aí um pouquinho a imagem do STF depois dessa história. Acho, sim, uma possibilidade absolutamente razoável, Isabel. É natural que os ministros, inclusive, que discordem, se pelo menos pelo sentimento que eu estou vendo, eles discordam
da forma como o ministro Marco Aurélio Mello tratou essa questão, queiram se eximir de acompanhá-lo nessas circunstâncias, nessa avaliação. É claro que é um caso de repercussão nacional, mas eu também conversei bastante com o ministro Marco Aurélio Mello desde sexta-feira, na verdade. Ele foi muito tranquilo em dizer, olha, se fosse para eu me preocupar a essa altura da minha carreira com repercussão negativa de uma decisão judicial, era melhor eu abandonar logo a minha capa de ministro, porque não tem o menor sentido. A gente viu ele falar isso reiteradamente em várias entrevistas. O pensamento dele, a posição dele, querendo ou não, foi coerente com outros posicionamentos dele dentro do Supremo, então não houve algo individualizado nesse caso específico, então acho que isso é uma coisa a ser levantada, mas um ponto que me chama a atenção é que a gente está discutindo muito o que já aconteceu, mas estamos prestando pouca atenção no que ainda está por acontecer. A gente tem que lembrar que os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime estão aguardando apreciação no Congresso Nacional. Existem outros vetos, vão ser mantidos, vão ser derrubados. A gente consegue enxergar no Congresso a devida responsabilidade para avançar numa discussão como essa, para ter responsabilidade, para garantir que o interesse público esteja acima de tudo nessa discussão. Vamos lembrar, foi o Congresso Nacional que incluiu essa emenda, aquele parágrafo único do artigo 316 do Código Penal. Então a pergunta é, o nosso Congresso tem responsabilidade para, primeiro, tentar avançar numa discussão para corrigir essa falha e, segundo, evitar que outras semelhantes aconteçam em um ano de eleição, com pressão, doações de campanha. É um momento delicado, a gente já viu um histórico complicado no Brasil a respeito disso. Me parece que, embora a gente esteja discutindo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, um veto do presidente Jair Bolsonaro, quem está com a faca e o queijo na mão para corrigir o problema ou para evitar que ele se agrave, é o Congresso Nacional. E me parece que há pouca pressão nesse momento sobre os parlamentares. Há muito mais pressão sobre o ministro Marco Aurélio Mello do que sobre os parlamentares responsáveis por essa emenda. Então, acho que existe aí um momento aí em que a gente precisa fazer uma análise de quais são os possíveis riscos daqui para frente também, se isso pode se agravar ou não. Clarissa, você e Isabel citavam justamente os interesses aí na aprovação desse item, né, no pacote anticrimes, e aí fica claro quando a gente observa as imagens da gravação e a conversa entre os deputados justamente na sessão que aprovou essa emenda dentro ainda da comissão especial que analisava o pacote anticrimes lá no ano passado no Congresso Nacional, em que ali na sessão 2 ou 3 levantam voz para essa questão, a dúvida que se levantou em relação à possibilidade de quem seria atingido ou não pela norma, de revisão de prisões preventivas depois de 90 dias e tudo mais. E aí você vê uns 2, 3 e fala assim, não, já, vamos, passa aí. Vamos aprovar logo isso aqui. Lá no plenário a gente corrige tudo que... A gente corrige esse ponto, e claro que não ia corrigir, e como não foi corrigido. E ao mesmo tempo, Clarissa, você falava sobre repercussões e as reações do ministro Marco Aurélio depois que surgiu esse caso. Claro, desde o começo lá ele se manteve firme. Vocês me ouvem? Tô te ouvindo, tá ouvindo a gente? Oi, tô ouvindo, então tá bom. O ministro Marco Aurélio se manteve firme ali na postura dele, nas posições, enfim, e não se colocando muito a se afetar sobre essa questão. Mas o problema é que tem surgido muitos meandros nessa história, né, Clarice? Envolvendo, inclusive, escritório do ex-assessor do Marco Aurélio. É de se observar aí como que fica a reação do ministro. Lógico, ele a casca ali dele, dentro do Supremo, é muito dura, né? Para você atingir, diante de tantas decisões já tomadas pelo Marco Aurélio Mello, é difícil. Mas há de se observar essa postura do Marco Aurélio daqui para frente, inclusive dentro do Supremo, com esses embates internos de posição que ele mantém já faz tempo com o ministro Luiz Fux, né? Sim, a gente observa ali, de fato, um impacto muito grande das divergências internas dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê o ministro Marco Aurélio numa ponta, o ministro Luiz Fux na outra. Eles já tiveram outros atritos, historicamente, ali dentro do Supremo. Uma curiosidade, gente, é que isso acontece em plena aposentadoria do decano Celso de Mello, que sempre foi uma espécie de pacificador
dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente começa a ver o Supremo mergulhado nessas tensões internas, é natural que a gente se preocupe com a forma como isso pode extrapolar as paredes do Supremo e bater em outros poderes. Vamos lembrar, hoje mesmo, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou, diante dessa confusão toda, para fazer uma visitinha institucional ao presidente do Supremo, Luiz Fux. Uma visitinha ali, a portas fechadas, sem nem sequer um assessor ouvindo o teor da conversa. Qual foi essa discussão? Por que disso? Vai dizer que, de fato, foi, não, olha, foi apenas uma visita institucional, porque agora ele é presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é bem assim, né? Então, qual que é a preocupação nessa relação entre os poderes? É afinar a relação entre poderes ou é evitar que essa tensão dentro do Supremo Tribunal Federal transborde de alguma forma e acabe batendo lá no presidente Jair Bolsonaro, que já tem o ex-ministro Luiz Moro, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, batendo nele por conta da questão do veto, e isso começa a ultrapassar o limite do judiciário. Então, a gente vê, é um poder importante, onde tem muita coisa importante sendo decidida neste momento. O atrito entre os ministros tem repercussão, tem impacto sobre os outros poderes. E aí, o que a gente não pode deixar acontecer e esperar que os políticos brasileiros não deixem acontecer, é que a gente entre numa nova crise institucional, como que a gente viu pouquíssimo tempo atrás, onde a gente vai ter o Congresso batendo de frente com o Executivo, batendo de frente com o Judiciário, e tudo isso por causa de uma queda de braço para ver se é possível flexibilizar ou não as normas para garantir que políticos acusados de crimes de corrupção possam se livrar de alguma forma da punição. Me parece muito claro, e vários juristas colocaram isso nos últimos dias, que essa regra foi inserida ali por políticos, por pressão de outros políticos, com o objetivo claro de evitar a punição de políticos acusados de corrupção que viessem a ser alvo de pedidos de prisão preventiva, apostando no quê? Na falta de celeridade da justiça brasileira. Vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento do Supremo amanhã e também como que o Congresso Nacional vai responder a isso tudo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter vetado esse item se ele foi advertido pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acreditando que Moro, de fato, colocou essa questão e os riscos envolvidos para o presidente, afinal de contas, cabe, então, ao ministro da Justiça alertar o presidente sobre esse tipo de questão. Isso, de fato, aconteceu, seria legal se o presidente Jair Bolsonaro esclarecesse essa posição também. E providencial, né? Justo na data de hoje, o presidente Jair Bolsonaro fazia a primeira reunião ali a portas fechadas com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. As críticas de Sérgio Moro, que é tido como um presidenciável, por mais que ele tenha negado hoje em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, é impressionante como a política vai permeando ali todas essas discussões, fazendo suas costuras, né, Clarissa? Tem muita gente que está comentando aqui, a culpa é do deputado que fez essa sugestão de emenda lá no Congresso Nacional. E acho que é válido a gente falar aqui, né, Clarissa, que o deputado sozinho, ele não decidiu ir lá, quero sugerir isso daqui para modificar a lei aqui. Isso tudo é alvo ali de uma baita articulação que há num espírito de corpo coletivo ali do Congresso Nacional, de peraí, vamos encaixar aqui um ponto, que esse ponto, ele pode proteger a nossa própria classe política, né? Então, o nome do deputado, para quem está perguntando, é o deputado federal Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais. É importante? É. Mas não é só o deputado sozinho que foi lá e acatou a emenda, né? A gente teve uma aprovação da emenda, a gente teve isso virando lei e a gente não teve um veto quando deveria ter. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, houve a recomendação em relação ao veto dessa emenda específica, né? Então, novamente, eu bato aqui na tecla, né? Não adianta a gente ficar falando do Marco Aurélio, do veto do presidente Jair Bolsonaro, que não veio, da tramitação do pacote anticrime. Eu acho que a culpa nessa história é uma culpa coletiva. A gente tem que somar os pontos ali e a gente tem que agora pensar em maneiras e torcer para que esse leite derramado volte ali para o pote, né? Clarissa Oliveira vai continuar acompanhando todas as discussões por lá. Hoje, aliás, né, Clarissa, é o último dia, de fato, do ministro Celso de Mello, que você falou aí com essa figura de pacificador no Supremo Tribunal Federal. Quero só ver
que vai acontecer daqui pela frente sem o Celso de Mello para ser um verdadeiro porta-voz do Supremo Tribunal Federal toda vez que se tem ali qualquer ponto que entre em conflito com a própria Constituição, com a própria legalidade do Supremo Tribunal Federal, e ele que é sempre o escolhido para fazer essa defesa da Corte como um todo, já que temos 11 ilhas lá no Supremo Tribunal Federal, uma expressão que eu gosto bastante, que diz muito sobre a nossa Suprema Corte. E vamos acompanhar para ver o que vai ser esse um aninho de decanato de Marco Aurélio Mello, que vai ser interessante. Vai ser interessante. Nosso novo decano lá do Supremo Tribunal Federal. Clarissa Oliveira, muito obrigada. Até amanhã. Bom trabalho para você. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Um beijo.